o arquivo. Perfeitinho. Vocês vão fazer a exibição aqui para mim? Só um instantinho, professor. Não, Tô aqui. fica à vontade, tranquilão. Projeto é o nosso projeto é só apresentar o vídeo mesmo e as questões, né, professor? Não tem o que fazer mais, né? Isso, mas é só para essa questão da agenda, né? Para ser igual aqui para todos. Não que eu, quer dizer, já está gravando aqui, então eu concordo com isso. Só para, enfim, a gente faz a exibição e eu passo aqui o meu parecer e fechou. É só isso, nada mais. Tá bom. Ah lá, a colega lá, vamos Olá lá. pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, sou psicóloga clínica, sou coordenadora do Lutandos, que é um núcleo especializado em atendimento de lutados, e trabalho também numa clínica especializada em atendimento do idoso, que chama Mais 60, aqui em Belo Horizonte. Bom, o grupo me deu uma missão que eu acho até um pouco difícil, que é fazer um vídeo super breve falando um pouco da minha atuação profissional para vocês e as especificidades do luto nesse cenário pandêmico. Eu acho muito difícil porque é um assunto que eu adoro falar, então acho que ele é inesgotável, tem muitos pontos para a gente discutir, mas eu vou tentar ser breve e contemplar os pontos mais cruciais do luto no cenário pandêmico. Bom, inicialmente eu gosto de falar sempre do luto de uma forma geral, né? Que ele é um processo, ele não é um evento pontual. Geralmente as pessoas perpassam por fases, tá? Que passam pela negação, pela tristeza, pela barganha, pela raiva e pela aceitação, né? Que é a última. Não necessariamente nessa ordem, mas as pessoas perpassam, vão transitando ali pelas fases. E tudo isso evita o que a gente chama de luto complicado, que seria o luto exatamente quando o paciente não consegue voltar de forma paulatina para sua rotina, ele não consegue ressignificar aquela morte, ou seja, ele não vai evoluindo ao longo do tempo, entende? Isso é uma porta de entrada para vários transtornos mentais, principalmente para depressão. Então, inicialmente no meu trabalho, eu vou avaliar se esse paciente ele está evoluindo, tá? Se ele está conseguindo elaborar de forma gradativa esse luto, ou se ele está muito estagnado em uma dessas fases. Geralmente, na tristeza e na negação, é o que eu mais vejo na minha prática mesmo. Tem pessoas que às vezes passam anos colocando mais um prato na mesa para aquela pessoa voltar, ou sempre pensando que ela está viajando, né? Então, não, meu marido está viajando, ela sabe que ele morreu, mas esse discurso às vezes aparece, né, como uma forma de negação. Ela não consegue, ela sabe que morreu, mas ela não consegue internalizar essa ideia. Então é tudo muito difícil. Quando a gente fala de luto complicado, tem os pontos também que são chaves, né? Que são diferenças individuais, personalidade, causa da morte, né? A causa da morte importa, faz muita diferença. Se aquela pessoa tem apoio social, familiar, se ela não está dentro de uma ilha de sofrimento, que é o que eu falo, que não é um termo técnico, mas eu explico assim para os pacientes, né? Que é quando o paciente se tem ali numa família e cada um está num canto, as pessoas não se unem para falar sobre aquela morte, as pessoas não conseguem externar as emoções e fica cada um num canto sofrendo e sem conseguir elaborar direito aquela perda, tá? Então tudo isso é muito difícil. Na pandemia, a gente tem umas especificidades. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, a causa da morte importa. Então, quando você tem uma condição que evolui muito rápido, é difícil de processar a informação. Então, quando você tem um familiar que morre de um infarto, de um acidente, de alguma coisa assim muito rápida, você não tem tempo, sabe? De internalizar, de elaborar que aquela pessoa tá piorando, que aconteceu alguma coisa, ela tá piorando. Então, você não tem tudo muito rápido. Na Covid, por mais que seja uma doença, ela evolui muito rápido também, sabe? Então, não sei se vocês já tiveram oportunidade, né, de ter um familiar, de ter um conhecido
que faleceu por Covid-19, e o que acontece na maioria dos casos é que a pessoa evolui rápido. Então, no início da doença, ela fica bem, fica estável, né? Tem um desconforto aqui, um desconforto ali, mas está evoluindo bem. E aí, do nada, a pessoa começa a apresentar uma falta de ar, precisa de internar, coloca no oxigênio, já entubada e pode falecer. Então, tudo isso para o familiar que está ali envolvido, assim, é muito rápido, ele não entende, né? Nossa, mas outro dia ele estava bem, ele estava aqui falando comigo, ele estava mandando mensagem, como é que pode? Então, essas condições são muito difíceis de serem elaboradas, né? E podem representar, assim, uma chance mais elevada de evoluir para um luto complicado. Outra questão que é imprescindível da gente estar discutindo aqui, que é o rito de passagem, né? Os velórios, os funerais, tudo isso faz com que a pessoa comece a elaborar mais, né? Então, é o último adeus que ela consegue dar para o familiar, é ali que ela recebe o apoio das pessoas, é ali que ela externa suas emoções, né? Então é um ritual muito importante. O que acontece? Na pandemia, a gente tem ali um número muito limitado de pessoas. Então, se tem 10 pessoas que podem estar naquele velório, então tudo é muito rápido, as pessoas têm que estar distantes e é frio, né? Você muitas vezes não pode ter esse contato físico, não pode dar um abraço, e claro que isso tudo faz diferença. Outra questão é a condição com que aquele corpo é velado. Então, você não tem ali um corpo visível, né? Você tem um corpo num caixão fechado, dentro de um saco plástico. Isso é delicado, porque as pessoas começam a pensar a nível de dignidade, né? Nossa, meu familiar está sendo enterrado de uma forma sobre-humana, né? Não digna, não pude nem ver, não pude me despedir. Processos de tanatopraxia também não estão ocorrendo em função da contaminação. Então, tudo isso acaba alimentando muita tristeza, alimentando muita raiva, certo? A questão do distanciamento também, não só no ritual de passagem, mas também no pós, né? Nesse momento posterior em que as pessoas falam sobre isso, tem essa oportunidade, a gente não está tendo esse acolhimento, é tudo muito distante, por meio de internet, a gente sabe que é muito difícil, né? De você acolher a pessoa nessa situação, né? Então, esses são alguns pontos principais, tem muitos outros, né? Até a questão mesmo da raiva coletiva, digamos assim, que perpassam por aspectos políticos, de uma revolta que não é só de um indivíduo, mas quando começa a ganhar um peso, né? Uma massa falando a mesma coisa, isso também acaba potencializando uma raiva, né? E uma chance maior da pessoa ficar naquele estágio de raiva, em função daquela morte. Enfim, tem vários outros pontos que eu adoraria estar aqui compartilhando para vocês, mas em função mesmo do tempo do vídeo, eu busquei trazer só os pontos principais, tá certo? Espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, sobre o meu foco de atuação profissional. E é isso, gente. Agradeço muito vocês pela atenção, pela oportunidade e também encerro agradecendo ao grupo pelo convite. Legal. A Mariana é uma menina muito massa. Essa palavra que tinha que usar, né? Uma profissional muito, muito boa. E, enfim, a gente tem uma relação de amizade. Tem alguns pontos aqui, enfim, dependendo do trabalho, que eu gostaria de discutir, porque eu achei interessante. Eu acho que vocês devem achar também. Primeiro, essa aqui do mais um prato na mesa, e esse papo aqui de tá viajando, tá não sei o quê. Eu me lembro, minha mãe é corretora de seguros há uns 30 anos. Quando eu era pequeno, eu fui visitar um cliente dela, e ele tinha morrido, né? E a gente tratou com a mulher dele. Ela falou umas 3 vezes esse negócio dele estar viajando, e eu lembro que ela foi colocar o café para a gente, ela colocou um prato a mais. Ah, não, se o seu Zé chegar, aí se o Zé chegar, né? Aí já tem a comida, né? E eu lembro de falar, né? Porque eu era muito criança. Falei, mãe, mas seu Zé morreu. Aí minha mãe me deu um tapa ali por baixo da mesa, ali, né? Um cala-boca, um negócio ali, né? E isso é um negócio que meio que me marcou até hoje, assim, né? O quanto o luto é um negócio humano. Aliás, não é só humano. Se a gente olhar para a natureza, tem os nossos parentes próximos, né? Os bonobos, os chimpanzés, tal, eles fazem ali
uma sessão de sofrimento ali em volta do corpo, e sobretudo o elefante. O elefante, ele desenvolve um sofrimento extremo, e ele reconhece uma carcaça de um elefante quando ele vê morto, e eles fazem ali um negócio, é algo é algo difícil de explicar, né? A morte, e principalmente para quem vive, né? Quem fica. Eu acho que o que eu gostei mais, eu acho que eu achei mais interessante da fala dela também foi a questão de que a Covid é um padrão diferente de morte, né? O cara morre muito rápido, morre muito rápido. Eu me lembro uma aula que eu estava dando para vocês, e eu falei, então, tem 3 familiares internados, tal, mas estão melhorando, tal, e uma morreu na segunda-feira. Nem eu não elaborei direito aquele negócio que ela tava internada, né? A madrinha da minha esposa. Na família dela, ela é tipo matriarca, sabe? Ela faz aquele papel, a mãezona, assim, né? Que cuida. Os filhos já são todos adultos, já, mas ela que organiza o lar, a vida dessa pessoa, dessas pessoas aí, bagunçou tudo. E eu senti isso aqui também, na família dela, né? No caso, né? A falta de elaboração coletiva. Ninguém parou para trocar uma ideia, né? Tipo, nossa, olha o que aconteceu com a Lourdes. Caramba, né? E agora, né? Vamos levar a sério a Covid e tal. Porque tem um pessoal negacionista lá também, não exatamente negacionista, mas que acho que não entendeu direito, sim, sabe? Não. Na família dela, de que diabo, né? A gente tá tratando, né? E como a Renata ela pende para esse negócio aqui da psicanálise, eu me lembro de uma conversa, eu acho que vocês não têm essa professora mais, a professora Vera. Eu gostava muito dela, apesar de a gente pensar diferente, era a professora que eu mais desenvolvia aqui nos intervalos, e ela me falou uma vez das 3 leis de Freud. Freud, enfim, para se estabelecer uma sociedade, você não pode permitir um homicídio, porque afinal, né, todos vão entrar numa guerra aqui todos contra todos. Você não pode permitir o incesto, enfim, por razões biológicas aqui óbvias, e você não pode permitir o canibalismo, porque nós temos que tratar os nossos mortos de maneira sagrada para deixar uma espécie de um legado. E se a gente pensar, agora é Tiago falando, não é Freud, não é ninguém assim, mas a gente tem uma sensação, eu acho que enquanto pessoa em nível individual, enquanto sociedade, meio que nostálgica das coisas. Vou até parafrasear um Neymar aqui, aquela saudade daquilo que a gente não viveu. Então, algo como, por exemplo, que eu acho que faz parte até das religiões, assim, né? O retorno, por exemplo, à era do Messias. Então, Jesus vai voltar e vai trazer, a gente vai voltar para uma era onde tudo era bom, tal. Veja, meus avós, né, falavam porque na ditadura era tudo excelente, então a gente sempre uma nostalgia de alguma coisa que supostamente está no passado e que é melhor que o presente, algo que está no passado e que é melhor no presente. Algo, não, uma nostalgia de algo que é melhor no passado, né, que não se plasma no presente, que você gostaria, né, que se plasmasse no presente. Enfim, eu achei muito interessante a fala da Mariana. Seria interessante um dia a gente organizar um negócio. Ela faz um trabalho muito bacana. Ela é sócia de um colega meu numa clínica, e, na verdade, 2 colegas meus. Um aqui tem uma clínica só de idosos, que é o 60 a mais, é um médico, o Fernando, ela trabalha lá com ele. Ela trabalha também numa outra clínica aí normal, né, geralzona, onde ela faz uma das atividades, essa aí, voltada a luto. Agora, o Thiago também falando como pessoa. Eu sou da academia, né? Não sou da prática dessa área, e por opção. Eu não conseguiria fazer isso que ela faz. O que a Mariana faz. Receber pessoas que estão caco, sabe? Que estão naquele luto extremo, e ouvir essas pessoas, ajudar elas e ficar neutro, continuar normal. Agora eu vou comer meu Cup Noodles, agora eu vou pedir o meu iFood. Não, eu ia ficar sofrendo, eu ia ficar, puta, meu Deus do céu, tal. Mas esse sou eu, né?
eu acho que, inclusive, cada um de vocês tem que pensar qual que é o limite emocional de vocês e aonde vocês vão querer se inserir na vida de psicólogo. O meu limite emocional é muito baixo, é extremamente baixo, e eu não consigo fazer absolutamente nada para elevar isso, então, consequentemente, eu adotei ali, enfim, dentro da minha perspectiva profissional, coisas que eu não vou tá me frustrando nem nada, né? A Mariana lida só com porrada. Não só disso do luto, que ela já me falou, já, né? Mas de outras coisas. É violência doméstica, abuso no lar, codependência. É uma história pior que a outra, né? Às vezes eu converso com ela e falo, Mariana, como você consegue, né, colocar a cabeça no travesseiro e falar, agora eu vou sonhar sei lá, com uma coisa boa, né? Com o meu namorado, como você consegue, né? Enfim, ela falou, bom, consigo, né? Uma coisa. Mas ela falou, mas eu conheço muita gente que não consegue. Enfim, eu acho que fica aí também acho que isso serve, né, como lição, né? Independente das técnicas que vocês vão desenvolver, das abordagens, enfim, mas isso sou eu, assim, sinceramente, abordagem, eu acho que é uma das coisas que menos importa, frente ao fenômeno psicológico, como, por exemplo, esse o luto, né? Eu acho que tanto faz você partir da cognitivo comportamental, da onde for, né? O que importa é o fenômeno mesmo, né? Que é o próprio luto, né? Você olhar, encarar a pessoa ali como pessoa, isso vale muito mais, né, do que qualquer abordagem. Acho até que talvez algumas abordagens que eu acho mais bacana, entre aspas, porque eu acho mais científica, talvez não deem as melhores respostas. Como, por exemplo, uma abordagem 100% cognitivo-comportamental, nesse caso, ela é meio dura, é uma abordagem meio crua, assim, que não permite assim, um diálogo muito legal, tal. Eu acho que não sei se é isso que resolve. Eu acho que a melhor psicóloga seria Dona Alzira Bernardes, né? Minha falecida avó, enfim, que todos os anseios ela conseguia conversar, dar uma resposta, mas não tinha, evidentemente, nenhuma formação. Eu acho que o luto é uma coisa que exige uma humanidade muito grande de quem tá lidando com aquilo, e eu acho que é muito difícil de gerar resposta, né? Como essa aqui, que eu trago desde a infância essa história, né? E eu me senti culpado durante muito tempo, assim, falei, cacete, né, meu? Não era para falar que o cara morreu, né? Eu fiquei um tempão pensando nisso, assim, mas eu era muito pequeno, né? Mas eu não fiz nada de errado, né? Eu só soltei, o cara morreu, né? Você tá doido? O cara não vai vir aí, você vai tira esse prato daí. Foi tipo isso que eu quis dizer, assim, mas naquela inocência de criança. Mas imagina, né? Acho que era um casamento que já durava, sei lá, 30 anos, tal, né? O cara também, né, exercia aquela influência muito, muito forte, né, na casa, assim, né, do patriarca. Enfim, o que vocês acham da discussão toda aí que eu trouxe? Eu acredito assim que o ser humano tem uma mania muito grande de procrastinar tudo na vida, né? Que nem eu trago um exemplo da minha vida, que é o meu marido. Ele perdeu a mãe com 6 anos e a avó dele, a mãe da mãe dele, enfiou a cara dele no caixão quando a mãe dele estava lá para ser. E ele não queria olhar a mãe dele. A avó dele agarrou nele e falou: "Não, você tem que olhar sim. A última vez que você vai ver tua mãe, ela tá morta." E ele cresceu praticamente sozinho. Então eu falo assim, vira e mexe a gente conversa, que eu falo e pergunto para ele, né? Você lembra da voz da tua mãe? Ele, não, eu não lembro. Eu só lembro que minha mãe, acho que, se eu não me engano, é The Doors que ele fala. Minha mãe ouvia The Doors. Eu falei assim, sério? Sério. Eu gosto de tal música. Só que ele não tem essa certeza. E ele fala que o fato da avó dele ter empurrado ele pro caixão, ter enfiado a cara dele no caixão para ele olhar a mãe dele, foi o que fez ele realmente acreditar que a mãe dele estava morta. Porque até então, ele estava correndo pelo quintal, porque fazia esse velório na casa, né? E ele não tinha essa noção de que aquilo realmente era o fim, que a mãe dele não ia mais voltar, e que ele viu a mãe dele ter o ataque, né, dentro de casa, mas ela ficou internada por muito tempo. Então, assim, ele não tinha essa noção que realmente era o fim.
Mas quando a avó dele fez isso, ele teve a certeza que era o fim, que amanhã ela não estaria aqui. Então, assim, essa coisa que a gente tem de colocar para frente, não, amanhã ele vai voltar. É muito. A gente sempre acredita que vai ter uma salvação, que vai vir alguém e vai nos salvar. Sempre vai ter um milagre, um Jesus Salvador ou algo assim que vai nos retirar daquela dor que a gente está vivendo e vai acabar e vai passar. E não é assim. E quando você fala a respeito da tua avó, né? Tua avó sempre tinha uma palavra, tua avó sempre não era formada na psicologia, mas sempre exercia uma psicologia ali que você via. Eu vejo, assim, que é necessário esperar o tempo da pessoa, se ela não quer falar, deixa quieto, não cutuca, mas a pessoa precisa falar. É como se a gente precisasse vomitar, a gente precisa vomitar aquela dor, a gente precisa botar para fora, cuspir isso, porque ela fica ali, internaliza, e ela vai machucando, ela vai doendo. O Henrique, meu marido, ele nunca fala da mãe dele, ele nunca falou. Então, assim, quando eu entrei no curso, eu comecei a cutucar ele nesse sentido. E muita coisa mexeu aqui em casa. Muita coisa revirou nele. E é claro que eu botei a casa inteira em terapia desde que eu estou fazendo o curso. E isso eu percebo assim que a ausência da mãe, o luto, ele não viveu isso da forma adequada. E está refletindo hoje. Então, assim, ele tinha 6 anos, ele tem 37 anos hoje. Você entendeu como o luto ele é constante na vida da gente? É isso, professor. Muito, muito interessante. Acho que o grupo entendeu de forma muito madura esse tema. E eu acho que esse tema ele tem importância redobrada agora, né? Com a Covid, né? As pessoas morrem, e ela citou até um ponto interessante, né? Uma raiva do ponto de vista político, né? Porque qualquer um que tem, enfim, um pingo, né, de discernimento e acesso às informações, consegue ter um retrato do que está acontecendo no Brasil, né? O Brasil é o segundo país com o maior número de mortes em razão, né, dessa doença, perdendo apenas para os Estados Unidos, que tem uma população de 100 milhões a mais, só que lá parou, né? E aqui continua num ritmo desenfreado, que a gente não sabe aonde vai chegar. E eu tenho um vizinho aqui que está enfrentando essa situação, e ontem eu parei para bolar uma ideia com ele. Ele já, enfim, ele sabe, né, que eu gosto de política, tal. Ele já veio, pô, essa CPI tá, esses caras aí são, pá, os caras estão roubando na saúde, veja o que está acontecendo, né, tal, né. Só está piorando a coisa. O cara está muito puto. E eu acho que morreu uns 3 na família dele. Na verdade, não fala também, né? Ele fala por cima, assim, né? Um não teve um respirador, o outro a gente não conseguiu internar, outro, e os caras estavam roubando, né? Puta, isso só atrapalha, né? Algo que eu só vou comentar por cima aqui, como tá gravando, mas é algo que eu acho interessante, assim, é o luto para quem tem deficiências mentais também diferentes, assim, né? Enfim, meu irmão tem uma condição diferente e que basicamente é uma formação congênita do cérebro, e basicamente ele é extremamente infantilizado. Ele tem praticamente a minha idade, mas é uma criança em tudo, assim, né? E a capacidade cognitiva baixa também de aprendizado. Por exemplo, ler, né, escrever, essas funções finas, assim, né? eu ele não conseguiu entender assim a morte do meu avô, principalmente pelo contrário, por ver ele lá no velório, por ver no caixão. Ele achou que ele ia levantar ali e tal, não sei o que e tal. E a família só na verdade, terapia acabou piorando um pouco. É que existem terapeutas e terapeutas, né? Esse aí acabou levando muito para um lado religioso, falando, não, ele foi para um lugar melhor, foi para um céu, tal, que é uma coisa também, convenhamos, assim, é um negócio, essa argumentação, assim, que às vezes faz todo sentido, assim, para as pessoas, porque não dá para ser 100% científico, né, nessa hora. Vou virar para o seu marido e falar, olha, a sua mãe era composta de partículas, né, toda partícula retorna ao estado natural, então tem nada ruim nisso, é ótimo, né, olha aí que, não, você não pode falar isso para ninguém, né, eu acho que não, e no caso do meu irmão, ele entendeu que
ele ficou nessa, assim, ele falou, não, morrer é ótimo, nossa, eu vou virar anjo, eu também quero. Puta, né, e foi um período muito difícil, assim, que ele estava com um problema de estômago grave ali e tal, né, eu tinha trazido ele até para morar comigo, e vira e mexe ele me falava isso, ele falava, eu quero virar anjo, morrer é ótimo, vou lá deitar no caixão, lá, vou morrer, nossa, virar um anjo. Aí, putz, eu fui desconstruindo isso com ele até o momento que ele esqueceu essa história e ficou no passado. E aí, né, resultado, né, os nossos outros avós, né, a gente nem falou para ele e nem levou também, não adianta, não. Nesse caso aí, é também negar a realidade. Mas foi também essa mesma história. Minha mãe queria que, ó, o seu último momento, né, com seu avô, tal. É o último momento, né, enfim, mas é que eu acho que, como você bem disse, né, Renato, eu acho que a gente sempre aguarda um milagre, né, na vida, e não processa as coisas, mesmo isso. Mesmo essa condição do meu irmão, durante muito tempo na infância, eu não entendi o que era, e eu acho que a minha família também não, e entendia que era algo que ia passar um dia. Não, quando ele for adulto, é normal, né? Vai namorar, vai casar, tal, né? E nunca chegou esse dia de passar, né, a coisa, né? E eu percebo, eu ia muito, né, nas reuniões da escolinha, tal. Reuniões da escolinha, tipo, até agora há pouco, que ele vai até hoje, né? Em instituições, e eu vejo isso nas mães, nos pais. Eles falam do filho tem 25, 30 anos. Não, agora ele vai Acredito no milagre. ele vai aprender a dirigir, ele vai trabalhar lá comigo, nunca vai acontecer isso, Não. sabe? Enfim, mas também, né? Isso é um Essa luto. Isso é um é um luto. Não deixa de ser. luto, é um luto. Enfim, eu acho que o que vale hoje aqui o objetivo era só cumprir a agenda, mas o que eu acho que o que vale desse tipo de atividade é a gente desenrolar, trocar uma ideia sobre o que isso significa de fato, né? Como diria William Thomas, aquilo que você acredita que é real em suas consequências, né? Se você acredita, enfim, que vai ter um milagre e tal, talvez você nunca processe aquilo de verdade e o defunto sempre conviva contigo de uma forma que talvez não seja saudável, né? Eu acho que todo Mas mundo que vai embora deixa nas lembranças, né, de quem fica, fragmentos. Eu acho que a gente está em todos os lugares. Em todos os lugares que a gente olha, a gente vai lembrar, e as memórias é o que permanece. O corpo é só o corpo ele desmancha, ele vai embora. Há um tempo atrás, a gente passou na frente do cemitério aqui, e um caminhão de coleta carregando, né, um monte de saco, a gente também trabalha com uma empresa de resíduos aqui em Paranaguá. E eu comentei com meu marido, né, nossa, o que que acontece com esse monte de saco? Daí ele pegou e falou assim: isso são os ossos. Daí eu falei assim: cara, esse povo vai no cemitério ficar limpando o cemitério para aquela negócio dos mortos lá que tem, dia 1º de novembro, e não tem morto, não fica, a pessoa não fica então ali? Não fica. Eles retiram os ossos, daí vai para um lugar lá, eles incineram e vai para o aterro sanitário. Então, assim, você entendeu como a gente acredita que está ali ainda, que o corpo está ali? É só um túmulo, é só um concreto, é só tijolo, e não tem mais nada. Então, o que nós somos? É isso que você falou, que é horrível falar, né? É só fragmento, é só decomposição. Então, assim, eu realmente eu olho para o cemitério, eu não vejo vida ali, não tem vida no cemitério. É só resíduo. Não tem nada mais. É só resíduo e concreto. Ou aí em Curitiba é só resíduo e grama. É só resíduo e resto de caixão, resto de madeira, resto de tecido. É só resíduo. Nós somos só resíduo. E é muito difícil a gente aceitar isso, porque a gente quer ser mais que isso. A gente quer ser muito mais que resíduo. Então é onde existe a confusão dentro da gente. A gente quer sempre mais. Mas isso aqui bom, acaba. eu não sou o mais religioso, mas a palavra diz que do pós e de pós é feito, e ao pós ao pó retornarás.
mais ou menos uma analogia a isso. Algo que eu acho muito interessante, assim, quando a gente olha para a história, é a vontade que os homens têm de viver para sempre, e o viver para sempre é ser lembrado para sempre, Uhum. de se eternizar na história. E muitas coisas foram feitas, por exemplo, as pirâmides de Gizé, né? São empreendimentos enormes, né? Quantas pessoas não morreram, né, escravizadas fazendo aquilo lá, e o objetivo era a gente lembrar do faraó até hoje, né? A mesma coisa, aliás, em Roma, eu acho que é uma civilização interessante para a gente pensar o hoje. Uma das piores punições que você poderia sofrer era ser punida ao esquecimento. Então você perdia seu nome, então seu nome não é mais Renata, todas as suas estátuas tinham o rosto desconfigurado, eles quebravam o nariz, que é isso já, o nome era apagado de todo lugar, e você não podia mais falar o nome da pessoa. Isso era uma punição terrível, né? Hoje, a gente já discute até o contrário, na verdade, o direito que a gente tem de ser esquecido, né? Por exemplo, na internet, né? Você faz uma bobagem, né? Vamos supor que o Lucas aqui ela fez uma bobagem, colocou a foto que não devia e ele está arrependido. Já era, né? Já era, tá lá. Aí hoje a gente discute, né? Será que isso deve ser esquecido ou não? Isso faz parte do patrimônio coletivo. Mas o fato é, a gente precisa. É, a nossa relação com o imaterial, ela é material. Então, todas as religiões, por exemplo, elas falam de um Deus, ou de mais de um, mas que é onipotente, onipresente, ou seja, está em todo lugar ao mesmo tempo. Então, por que você precisa ir no templo? Por que ele precisa ir, estar lá, né, num determinado lugar, né? Teve um evangelho que supostamente foi encontrado na década de 90, que seria o evangelho de Maria Madalena, que a igreja, enfim, por razões óbvias aí não reconheceu, né? E esse evangelho dizia exatamente isso, falou, olha, se você quer chegar a Deus, você não precisa ir a um lugar, você não precisa acreditar em ninguém. Levanta uma pedra, procura dentro do armário, onde você quiser, eu vou estar lá. Aonde você me procurar, eu vou estar. Enfim, não é aula de religião, nem nada disso, mas só para a gente entender, né, que aquilo, que a busca do imaterial, a gente faz pelo material, porque, na verdade, a gente queria que aquilo fosse material de fato. Então, a gente queria que esse Deus fosse uma pessoa em carne e osso, né, para a gente pegar. A gente queria que o nosso familiar que faleceu não fosse só aquela pedra, tivesse aqui de novo em carne e osso. Então, é uma vontade, né, uma nostalgia de voltar a um tempo, né, que era melhor, que era mais interessante. Enfim, eu acho que a psicologia aqui tem um trabalho muito difícil a fazer, né? Que é você aceitar que o imaterial nunca mais vai ser material. É muito duro isso, né? Dizer, né? O imaterial nunca mais vai ser material. E uma outra coisa que eu coloco, última coisa, para a gente já finalizar, sextar, já sair, tomar todas hoje com o Lucas. O Lucas parece, acho que ele vai ficar bravo comigo. Ele parece um ator do. Como que ele chama? Minha esposa, quando era mais nova, gostava daqueles filmes de vampiros românticos. Aquele. Sabe? Crepúsculo. Exato. Ele lembra muito. Eu olho aqui a imagem aqui na telinha e fica me vendo aqui. Só que é um galanzão, né? Não dá para ficar bravo, né? Um cara bonitão, boa pinta de tudo. Se o Lucas ficar bravo comigo, é que nem quando eu fico bravo que as pessoas me confundem com o Brad Pitt por aí. Mas o fato é, eu me lembro quando aí o meu último avô, né, faleceu, e esse meu avô Lázaro, ele foi, na verdade, do ponto de vista intelectual, o meu pai, assim, né, me ensinou muito, e um homem, assim, totalmente desprovido
de qualquer etiqueta, de qualquer coisa nesse sentido, até porque nunca foi para a escola, assim, né? Mas tinha uma visão inteligente sobre tudo, sobre saúde, sobre política, valores, ensinou muito. E quando ele morreu, enfim, eu estava trabalhando aqui na Uniandrade, e eu lembro que é isso, era 3 dias de atestado que você tem, e na verdade obrigaram a ser só 2 para mim. Então fui no velório na segunda, na terça só eu pude ficar em casa, na quarta eu já tinha que estar normal, já na faculdade, dando aula, e bastante aula eu tinha aula de manhã, à tarde eu tinha um projeto na faculdade, à noite, eu estava uma droga horrível, e você tem que ficar fingindo que está bem, você tem que engolir e ficar fingindo que está bem, que tá normal, e foi isso que eu fiz. Eu acho que a nossa sociedade, né, nosso ritmo não é exatamente o capitalismo, mas o ritmo de capitalismo que a gente criou, ele te desumaniza, ele te obriga a você engolir as suas sensações e não mostrar absolutamente nada, né? Porque quando você mostra alguma coisa é fraqueza. E eu pergunto, você demonstrar tristeza seria fraqueza? Ou num mundo doente como o nosso, que não se permite sentir nada, seria um sinal de coragem? Eu já encaro como uma espécie de coragem, né? Mas eu fui extremamente fraco. Na verdade, engoli, fingi que estava tudo bem, né, contando as minhas piadinhas, tal, né, toquei a vida, mas dói, né? Aí quando eu cheguei em casa, né, coloquei a cabeça no travesseiro e falei, que merda de dia, que porcaria, que eu queria que todo mundo morresse, sabe? Aquela raiva, né, com aquilo tudo, mas passou, né? Mas passou. Enfim, são reflexões, né, para a gente fazer sobre esse mundo cruel, né? Eu acredito que um grande esforço, né, agora que a sociedade vai ter que fazer é se recuperar da Covid em vários aspectos, né? Não só da doença que está acontecendo, mas do que a doença está deixando. Enfim, muitos comemoram, né? Tem 18 milhões de, sei lá quantos milhões aí de curados. Isso é um número horrível, gente. Significa que 18 milhões de pessoas pegaram uma doença que não precisava pegar. Não, eu tenho visto eles falarem essa questão do 18, né? Ah, são 18 que estão curados. Só que quem está fazendo isso são pessoas que estão negando a questão da Covid. São pessoas que estão falando assim, vocês só querem falar que tem mais de 500 mil pessoas que morreram, mas vocês não querem ver a quantidade de gente que se recuperou. Isso é uma negação. Isso é uma negação. É a pior de tudo. Eu vou fazer uma analogia aqui, né? Imagina, por exemplo, o Lucas vem aqui e fala assim para mim, professor, morreu 6 milhões de pessoas no Holocausto judeu, né? Aí eu falo, Lucas, você só fala de coisa ruim. Teve mais de 10 milhões de judeus que foram libertados dos campos de concentração, né? Só que eles foram para o campo antes. Não tem nada de bom nisso. É a mesma coisa. Entendeu? Essa mesma... Na verdade, também tem a questão das sequelas, né? Tem 18 milhões de pessoas que se recuperaram, mas quantos desses daí vão manter sequelas pelo resto da vida? A maioria dos que desenvolveu um pouco acima da fase 1 vai ter algum tipo de sequela. É uma sequela, não digo uma sequela grave, mas algum tipo de sequela, e a gente não sabe como essas sequelas se comportam no longo prazo. Muitas podem se converter para coisas gravíssimas, como, por exemplo, câncer. Já estão já estudando uma série de associações epigenéticas, né? Ou mesmo uma coisa simples, né? Falar, eu perdi o olfato. Eu fiquei 2 meses sem olfato. Meu, isso é um dano neurológico, cara. Isso é um dano neurológico terrível. Ficar sem olfato e paladar. Ah, mas voltou. Bom, mas se você teve um dano neurológico tão pesado por 2 meses, isso pode reverberar no futuro de maneira negativa. Na verdade, a gente só recupera porque o nosso cérebro tem essa capacidade plástica, né? Uma parte passa a fazer o papel da outra, tal, mas nada, como diria o presidente Richard Nixon, não existe almoço de grátis, né? De graça. Tudo, né, tem uma consequência. 18 milhões de pessoas curadas
é 10 milhões de sequelado aí no mínimo, e, enfim, não existe hoje, por exemplo, um plano nacional para você lidar com sequelas da Covid, que era o que tinha que estar acontecendo agora, né? O SUS já está aglutinando essa demanda, e como o pós-Covid não chega nunca, a gente está no Covid, a gente não consegue dar atenção nem para sequelas, nem para as outras doenças. As pessoas estão morrendo de tudo quanto é coisa, de gripe, sei lá de que diabo, né? Porque não dá para ter acesso à saúde. É revoltante, muito triste, e o triste é que eu não consigo dar uma previsão para vocês, assim, falar, no dia tal de outubro vai estar tranquilo. Não tem essa previsão. Enfim, o que nós temos ali é o Superman, né, que traz esperança, que traz... são as crianças. A esperança que eu tenho, e a Renata sintetizou tudo ali, materializando, são as crianças. É muito mais fácil, né, nós ensinarmos as crianças a terem valores, a terem outras culturas, do que ensinar nós, né, que já estamos com o nosso córtex pré-frontal ultra desenvolvido, e que agora ele já está degenerando, né? Todos nós aqui já estamos em fase de decomposição enquanto vivos. É muito mais fácil ensinar as crianças. Então, eu tenho 16 anos ainda. Oi? Não, eu tenho 16 ainda. Estou me desenvolvendo. É um adolescente. Eu também, Lucas, eu tenho mais ou menos essa idade aí também. É por volta do... E tem acontecido muito, gente. Muito lugar que eu vou, o pessoal pede o RG, acredito, para entrar, que fala é menor, né, de idade, né? Enfim, eu tenho muitos problemas. Isso também é uma negação. Eu fui na loja falar com meu marido, e eu entrando assim, tava de máscara, e nisso tinha um cliente que estava na porta, assim, ele estava saindo do estúdio, estava tirando a máscara, e meu marido dando tchau para tá, tchau, tchau. Daí ele me olhou assim, dele, quê? Vocês ainda não pegaram? Daí eu olhei para a cara dele e falei, não, ainda não pegamos Covid e nem vamos pegar, porque estamos nos cuidando muito. Ele, que? Todo mundo vai pegar Covid. Eu falei assim, que pena que você pensa assim. Mas eu já peguei. Eu falei, você acha que você está imune? A próxima vez que você pegar, você vai morrer. É isso que vai acontecer com você. Ele, não é bem assim. Eu falei assim, então agora aguarde esses teus comentários desnecessários para você e siga seu corpo. Tenha um bom dia. Daí ele falou, a Renata chega que nem naquele programa, não, com a torta na cara da pessoa. Eu não tenho paciência com gente bobinha, sabe? Que traz umas brincadeiras desnecessárias numa hora dessa que a gente tá vivendo. É que ele não tem noção do quanto eu tô louca cuidando do meu marido, que tá lá na loja, posto, cuidando dos meus filhos, que eu não deixo sair, contaminem, cuidando de mim. Assim, nem na casa da minha mãe, mas eu vou, porque a capeta da mulher não para de se enfiar em loja. Então, assim, se ela não tá apertando com a vida dela, eu tô. Com os meus filhos e com o meu marido. E se o cliente está de loucura na loja, achando que está indo para fora, vai tirar a máscara, porque dentro da loja não pode ficar sem máscara, e achando que ele vai aliviar a nossa consciência, que, vocês não pegaram? Mas eu já peguei, todo mundo vai pegar. Então, assim, não é bem assim. Guarde esse comentário desnecessário e vai embora. Tenha um bom dia. Bom, se eu puder recomendar, não peguem, viu, gente? Se eu puder recomendar, porque não vai agregar em nada a sua imunidade, porque nós não falamos agora de um tipo de Covid, são vários tipos de Covid-19. Então, se você contraiu, por exemplo, a P1, que é a nossa variante aqui, ultra agressiva de Manaus, isso não impede você pegar a Delta, né, que é a variante agora mais agressiva, que é indiana. E como nós somos aqui um covidário, né, como diz aqui o Pedro Halal, outras cepas ultra agressivas vão aparecer. Isso é inevitável, pelo ritmo de multiplicação do vírus. Ele me mandou uma mensagem falando que eles estavam livres de máscara, que estava todo mundo já praticamente vacinado, todo mundo feliz. Aí ele me mandou uma mensagem falando que ele estava super triste, porque desenvolveu uma nova cepa lá, que é eu não vou lembrar o nome agora, e que diz que todos eles estavam voltando a ter que usar máscara, que estava super perigoso, que estavam começando novamente a fazer o processo do toque de recolher. Então, assim, não vai passar tão cedo. E no Brasil a gente nem terminou. E essa gente burra tá acreditando que acabou? Que tá tudo bem pegar?
Não. Eu acho que o problema talvez seja a proximidade que nós estamos em relação ao objeto que a gente está observando. Eu vejo, por exemplo, quando começou o caso da Covid-19, eu ainda estava em sala de aula, onde eu entrei e falei, gente, já são 800 mortos na Itália. E alguém falou, nossa, de onde você tem esse dado? Como assim? Já tem 800 mortes na Itália, né? E eu vi uma comoção muito grande das pessoas em relação, nossa, coitado, né, que eles estão passando, tal. Aqui perto de casa, aqui enfim, na igreja aqui que minha esposa vai, fizeram missa para os italianos, chamaram um padre, né, para fazer a missa em italiano. Achei legal, assim, né? Legal essa. Aí quando é com a gente mesmo, o que parece não existe essa comoção, porque eu vejo os meus colegas de fora do Brasil, converso bastante com gente de todo lugar. Todo mundo já começa a conversa comigo, tipo, ó, Thiago, meus pêsames pelo que vocês estão passando aí, né? Vocês estão sofrendo muito, né? Caramba, a gente está em luto por vocês. Eu sinto que talvez nós não estejamos de luto por nós mesmos, né? Não. Um colega meu aqui de Dublin contou que eles fizeram lá uma projeção da bandeira do Brasil lá no prédio lá que eles têm, como se fosse o congresso deles lá, né? Com as fotos dos rostos das pessoas, tal. Teve um outro colega meu na Suíça contou que eles fizeram algo parecido. Aqui não houve por parte, por exemplo, do governo brasileiro, isso, né? Vamos fazer aqui uma homenagem, né, em relação às 500 mortes da Covid. Na Espanha, quando morreu lá 20 mil pessoas, soltaram os caças, fazendo aquela fumaça preta, né, do luto. No Japão, aqui a gente não teve um ritual para lidar com isso, assim, sabe? Uma fala coletiva. Ao contrário, a sociedade é o que parece se polarizou mais e a gente entrou num frenesi muito estranho, assim, o ritual que teve foi o de quem tá no poder, né, quem nos rege, fazer uma caminhata, uma motonhata lá, não sei nem como é que fala. Não, aquilo lá foi por favor. Aqui, ó, a prefeitura de Curitiba fez a respeito do luto. Um espaço aqui em homenagem às vítimas do Covid. Eu estava vendo isso agora por causa de uma outra notícia que eu vi, que tá liberada festa para até 50 pessoas. Daí eu passei por esse e eu vi que eles fizeram aqui um negocinho aqui, não sei se vai dar para ver, ó. Mas olha lá. Fizeram uma decoração bonitinha em homenagem às vítimas e aos profissionais de saúde que lidaram com a linha de frente. Enfim, no mesmo processo, eles liberaram casas de festas para até 50 pessoas durante um período de 3 horas. Eu entendo essa pressão aí que os políticos estão sofrendo aí para... Estão brigando por conta... Né? Engraçado, nós aqui tá tudo fechado, aqui não pode abrir as coisas até as 8 horas da noite, não pode, todo mundo tem que sair correndo, e daí o prefeito daí tá quebrando pau por conta do prefeito daqui que tá vacinando a cidade inteira, né? Interessante. O que acontece, gente, enfim, não sou eu que vou explicar exatamente o que acontece, mas essas medidas assim isoladas, assim, por exemplo, a cidade aí sua, Paranaguá, adota um padrão, aqui adota outro padrão, aí outro lugar não é assim que acaba com a Covid. Isso reduz a curva do contágio epidemiológico ao ponto assim do sistema local conseguir lidar com a demanda, mas isso não acaba com o contágio nem próximo disso, né? O que precisaria, e o Pedro Halal falou bem sério disso, seria 21 dias de lockdown nacional, aí fechando as nossas fronteiras molhadas, aéreas e terrestres, ninguém entra e ninguém sai, para nós reduzirmos lá embaixo o índice de contágio e buscarmos vacinar 2 milhões de pessoas por dia. Aí isso ia nos colocar em uma rota muito próximo de mitigar a Covid-19. Muito próximo, muito próximo. A gente não fez nada disso. Nada nem parecido, né? Quando o Imperial College
que foi, aliás, eu fiz especialização com eles. Eles inventaram o conceito de lockdown. Lockdown é 75% das pessoas em casa, de cada cidade. Isso nunca aconteceu em nenhuma cidade brasileira. O máximo que já se conseguiu foi 56% de pessoas em casa. Ou seja, ainda faltava 20%. Então, nunca houve lockdown, nunca houve testagem em massa. Testagem em massa não é para você testar quem está doente, é para você testar todas as pessoas, descobrir quem está doente e isolar antes que essas pessoas contaminem outras pessoas. Um outro exemplo, pessoas contaminadas com Covid não podem sair de casa. É um crime contra a saúde pública. E até hoje, o governo não tem um sistema de monitoramento dessas pessoas. Né? Ou a secretária de saúde aqui, o Lucas aqui bem mencionou, a Márcia Sulac, revelou, falou, bom, 70% das pessoas não ficam em casa. Só que isso é uma confissão de omissão por parte do próprio governo. Ele não pode deixar essas pessoas saírem de casa de jeito nenhum. Tem que ter um monitoramento mesmo que básico, né? Você monitora o celular do cara, né? Não, eles ligam para a casa da pessoa. Aí se a pessoa não atende, você pode atender outra pessoa. Você liga para o Lucas, eu atendo, alô, faço uma outra voz aqui, eu tô bem. E o Lucas passeando por aí e tal. Perto da casa da minha sogra, fecharam um mercado com 20 pessoas trabalhando com Covid. Todos trabalhando com atestado. Com atestado. O patrão falou, não, tem que vir. E as pessoas foram, né? A gente está num momento de insegurança. Eu me ponho também no lugar dessas pessoas. Mas acabou, deram uma multinha lá, tal. Essa multa você recorre e tal. Imagina, né, o efeito que isso tem, gente. No mercado. O que a gente está vivendo hoje vai demorar 20 anos para a gente recuperar, economicamente, socialmente, porque quando a gente fala de economia, não está falando de dinheiro, a gente está falando de pessoas. São as pessoas que fazem economia. Dinheiro é apenas um meio que as pessoas trocam as coisas. Quando você tem 500 mil pessoas a menos na economia, e aqui a gente está falando de pessoas, a maioria, no auge da fase produtiva, né, entre os 30 e 80 anos. Ou seja, é o auge da fase produtiva, é o auge do que o cara tem o potencial de gastar. Isso aí não vai se recuperar em uma geração, não é uma década que vai fazer isso voltar. O problema é que a gente criou aqui um debate, né, entre uma dicotomia que não existe. O que é mais importante, né? A vida das pessoas ou a economia? Não existe essas duas coisas. É uma única coisa, né? Vida e economia é uma única coisa. Elas caminham junto. A economia, ela depende da vida. Se as pessoas estiverem mortas, não existe economia. E a gente chegou num momento em que se tornou difícil para todo mundo, inclusive aqui para os prefeitos, tal, porque aí você tem o empresário lá, o cara, sei lá quanto tempo ele já está, sei lá, casa de festas, por exemplo. Imagina quem é dono dessa droga de negócio, né? Desculpa falar dessa forma, assim, nesse momento, esse cara está sofrendo muito. Desespero. Tá desesperado. Aí você pode falar, não, mas arranja outro negócio para fazer. As pessoas estão arranjando. Um exemplo interessante, agora, 2020, foi o auge, o boom de franquias, compra de franquias. Mas não é porque as pessoas estão cheias de dinheiro querendo investir, é empreendimento de necessidade. O trabalho que o cara tem, ou ele perdeu a renda, ele foi mandado embora, ou ele tem um comércio lá que não dá para ter mais agora, né, como esse de festa, e ele está jogando para uma outra coisa, né? Um empreendimento de necessidade. Então, foi mais de 120% as franquias estão bombando, né? E isso, pelo menos, é bom, né? Porque eu acho que fica por depois, mas é empreendimento de necessidade. Então, o cara está comprando roupa no Brás para vender na internet, né? Quanta gente... Minha esposa, sei lá, tem umas 20 amigas que estão todas têm uma store agora, né? O nome da pessoa, store. Ela está comprando roupinha para vender. Então, a gente chegou num cenário extremamente difícil, porque não está tendo aqui também para esses empresários
nenhum aporte significativo do governo. Teve uma possibilidade ali de você fazer um chucho ali, pagar menos para o funcionário, tal, um cambalacho, né? Mas isso já foi, não está tendo nada muito significativo. Precisava ter tendo um crédito agora barato, de verdade, da Caixa Econômica. Crédito barato, eu digo, menos de 1% ao ano. Então, o mesmo valor que você pega, é o mesmo valor que você vai pagar. Porque eu estou vendo aí grandes empresários, né? Eu conheço o professor, apesar de ter essa cara de pobre, eu conheço algumas pessoas que também têm dinheiro, e os caras estão. Eu conheço um cara que ele mandou essa semana 750 pessoas embora. E ele vendeu os poucos dos bens que ainda restavam para pagar o acerto dessas pessoas. 750 pessoas que você manda embora é 750 famílias que perderam renda. Enfim, aqui a gente ainda é isso, né? O patriarca, né, da família, né? Todos os motoristas de ônibus, esses caras são chefe das famílias deles, né? E eles perderam renda também por falta de apoio do governo, né? Porque ninguém tem grana para comprar, por exemplo, um ônibus, né? Esse cara que tem esse montão de ônibus, ele tem um montão de dívida, né, na verdade, né? E não teve perdão de dívida, não teve perdão de imposto, não teve nada. Não teve nada. É difícil. Eu me ponho também no lugar, em todos os lugares, né? Alguns lugares, evidentemente, eu tenho muita eu consigo entender o que o cara tá querendo, né? Mas aí já não consigo concordar. Ficar passeando com a moto, com esse negócio aí. Consigo entender o que o cara quer, muito claro, mas não consigo concordar. Mas em outras circunstâncias, tanto pequeno quanto grande, médio empresário, ou quem não é empresário, a gente está num cenário muito, muito triste, e não dá para ir para lugar nenhum também. Tem mais de 100 países com restrição. Então, você tem que ir para um outro país. Por exemplo, se hoje a gente quiser ir para os Estados Unidos, a gente tem que ir para o México, ficar 14 dias lá, aí depois você pode ir para os Estados Unidos. Dependendo da vacina que tomou. Dependendo da vacina que tomou. Você tem que provar, inclusive, que a AstraZeneca, Pfizer, não pode ser Coronavac. É uma situação que eu nunca imaginei que a gente ia passar dessa forma, assim, sabe? Eu confesso que no começo, assim, da crise, eu fiquei otimista, porque eu vi, assim, ondas de solidariedade muito forte, assim, muito forte. Tem vários alunos meus aqui que trabalham, né, com projetos sociais, tal. Nunca teve tanta comida para dar, tanta cesta básica, tal. Mas isso durou um mês e acabou, né? Porque agora as pessoas que doavam também estão perdendo renda e elas estão entrando na fila também agora para conseguir o negócio. O meu padrasto me mandou na sexta-feira. O meu padrasto lá em São Paulo, ele trabalha com o centro automotivo, com negócio de consertar carro, assim, né? E tem um colega dele que também tem centro, um bem grande, que ele faz essas ações aí, né? Distribui cesta básica. Meu padrasto filmou o tamanho da fila. Era mais de 3 quilômetros de fila de gente para pegar cesta básica. Era uma fila, uma avenida grande lá, Engenheiro Caetano Alves, né? Como se fosse a nossa, sei lá, aqui a nossa Venceslau Braz, não sei se vocês conhecem, ou que dá na Água Verde, ela tem 3, 4 quilômetros. Vocês imaginam isso? Uma fila de 4 quilômetros de pessoas para pegar comida. Comida, não é dinheiro, não é nada, é comida. Esses dias eu vi uma publicação de uma moça falando aqui de Paranaguá, que ela estava fazendo aquela publicação para a vizinha dela. A vizinha dela só tinha um pacote de feijão e ela estava com 2 crianças no interior gritando porque elas queriam mamar e ela não tinha o que dar. Daí ela bateu foto dos armários da casa da menina, vazio, triste, deprimente, desesperador, e ela só queria trocar aquele pacote de feijão por 2 caixas de leite para durar pelo menos 1 dia e meio o mamar das crianças. Assim, foi uma arrecadação tão grande, foi bonito de ver. Depois a menina publicou foto da casa dessa moça, né, com essas 2 crianças, assim, com o armário cheio de comida, com um monte de caixa de leite para as crianças, e realmente 2 crianças pequenininhas mesmo, sabe? Pense, trocar um pacote de feijão por 2 caixas de leite,
Tem noção do desespero que está o ser humano, que está o Brasil? Tá feio demais, professor. Tá vergonhoso, tá deprimente. Ó, quando eu falo do meu limite aqui, da minha estabilidade emocional, esse é um exemplo. Já me veio lágrima no olho agora, só de ouvir essa história. E eu me ponho certinho no lugar dessa pessoa. Se fosse no meu lar, e isso tivesse acontecendo, se minha filha estivesse chorando de fome, eu saía para a rua e ia fazer todo tipo de loucura para poder. Sabe? Me ponho, eu acho que eu ia ficar desesperado. Eu prefiro, sei lá, viu, meu? É muito difícil, muito difícil. Enfim, espero que todos tenham resiliência para a gente poder lidar com isso e poder ajudar outras pessoas. Essa que é a, que é a grande. A É o grande pulo do gato. é o pulo do gato, eu diria o pulo da capivara nesse momento. Que é um pulo baixinho, assim, né? Que é um pulo mais. A capivara já está emagrecendo, está pulando alto também. Até a capivara já está já diminuída aqui. Enfim, mas independente de qualquer coisa, eu acho que eu sempre acabo trazendo uma mensagem muito triste quando a gente vai falar desse negócio, mas a gente tem que ter também uma fé no fim do túnel. O fim do túnel ele vai chegar. Não estou dizendo que é amanhã, não estou dizendo que é depois de amanhã, mas pouco a pouco a gente consegue. O problema aqui, de fato, é a vacinação. Está correndo num ritmo muito, não só devagar, mas disperso. Ou seja, muita pessoa está ficando para trás, né? Por exemplo, só 2 estados do Brasil vacinaram 100% os acima de 80 anos. 2 estados, ou seja, 25 estados não conseguiram cumprir a meta dessa questão dos acima de 80 anos, e não obstante, está aumentando de forma exponencial o volume de pessoas que não está tomando a segunda dose, o que invalida radicalmente. O que precisaria estar nesse momento? Se fosse um número menor de pessoas, o que o governo deveria fazer? A equipe de assistência de saúde básica, ir na casa da pessoa e vacinar. Pronto. É simples. Isso seria simples. Mas a gente está falando agora de um quantitativo acima de 5 milhões de pessoas. Não dá, não tem essa equipe para ir na casa do cara. Tem que campanha maciça na televisão, no rádio, na TV, o que eu não estou vendo. Inventaram uma propaganda do Zé Gotinha agora, e que passa uma vez, passa no canal do governo, só, é uma propaganda feliz, que não informa nada, não informa. E na boa, né? Por mais que vai demorar, né? Por exemplo, o Lucas aqui, é jovem, né? É tão jovem quanto eu, né? Para essas pessoas acaba demorando muito. Mas ele tinha que ter um dia, né? Um dia certo. No dia 16 de agosto é o meu dia de vacinar, né? Como é aqui para mim aqui, gente, para os professores, eu estava dando aula à noite, na quinta-feira, e minha esposa entrou aqui e falou baixinho, amanhã, hein, vacinar. Amanhã fez uma brincadeira aqui. Eu achei que era brincadeira, que vacinar até parece, né? Não, e era mesmo. Eu tinha que ir no dia seguinte. Tanto é que eu estava dando aula aqui para vocês. Falei, galera, a aula é curta hoje, que o bicho vai... Que hoje a gente vacina, que hoje eu vou virar jacaré, tal, né? E alguns colegas meus não ficaram sabendo, porque é fácil também não ficar sabendo. Eu mesmo, se não fosse minha esposa avisar, eu também não saberia. Não ficaram sabendo, foram no sábado, já não tinha. Foram no domingo, não tinha. Gente, que vacinação é essa? Você informa no dia anterior, no site da prefeitura, né? Não usa televisão, não usa rádio, não usa nada, né? E a pessoa tem que ir lá, tem que dar... E não era só ir lá. Eu tive que ir na Andrade pegar um monte de documento. Tive que fazer lá E na hora ficaram pedindo mesmo, um monte de burocracia e tal. Então é uma vacinação que ela acaba sendo, na verdade, elitista. Ela acaba fragilizando os mais pobres. Quem não tem acesso nenhum à internet? Quem não tem acesso nenhum? Que é a maioria das pessoas. Não tô falando algo inusitado. A maioria das pessoas não tem
O máximo que o cara tem é um planinho ali para ele entrar no WhatsApp, ali, um negócio rápido. A maioria não tem esse acesso que a gente tem ilimitado, né? Enfim, é isso que torna as coisas extremamente complicadas, sabe? Aqui em Paranaguá, a prefeitura deu prioridade para o pessoal do Porto tomar a vacina, né? Todos, desde funcionários que tivessem 18 anos, todo mundo. E você acredita que a grande maioria das pessoas do Porto que eram senhores, eles não queriam tomar vacina. Eles estavam se vacinando. Aí o Porto fez um negócio bem legal junto da prefeitura, que aquele que não tomasse a vacina não poderia entrar para trabalhar. Só poderia entrar quem levasse a carteirinha de vacinação comprovando que tinha tomado a vacina. Aí quem começasse a faltar, ia ser automaticamente mandado embora, né, por falta. E daí obrigou todo mundo a tomar. Então o Porto passou a tomar vacina desde que teve essa obrigatoriedade, que a prefeitura junto ao Porto se uniram e fizeram essa obrigação, né? Eu acho que falta um pouco isso. Eu acho. Enfim, só para finalizar, a vacina por idade aqui em Curitiba, por exemplo, já deu o que tinha que dar. Eles deviam liberar mesmo esse troço aí. Quem quer vem, quem não quer não vem. Porque tem gente que vai, toma a primeira dose e ela não queria nem ir. Ela foi obrigada a ir para tomar a primeira dose e não volta. E tem gente que quer tomar o negócio, não quer, enfim, sofrer as consequências da Covid e não pode, fica impedido. Lá em São Paulo eles têm a xepa. Aliás, meu irmão conseguiu ser vacinado isso. A xepa é as doses que sobram do dia, né? Porque cada frasco tem 10 ml, 10 doses, então acaba aí eles têm umas 2.000 lá que então você faz um cadastro, só que é no mesmo dia, né? Minha mãe disse que fez lá o cadastro e tal, eles ligaram, sei lá, dias depois, mas tem que ir, bom, você tem que chegar em 15 minutos aqui no posto. Enfim, pegou lá o carro do aplicativo lá, saiu correndo e vacinou, né? O que acontece aqui no Brasil é tão estranho. O Supremo Tribunal Federal autorizou a vacinação no Brasil a ser obrigatória. Ou seja, a vacinação é obrigatória das duas pontas. O governo é obrigado a ceder a vacina e as pessoas são obrigadas a se imunizar. Obrigado. Só que não pode fazer condução coercitiva. Ou seja, eu não posso pegar o Lucas, colocar numa camisa de força e levar para vacinar. Ou seja, as sanções, elas têm que ser indiretas, como, por exemplo, essa do Porto. Você não pode entrar para trabalhar. Todos os países já estão trabalhando fortemente nisso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui no Paquistão. Quem não se vacina, eles cortam o salário e sinal de celular do cara. Aí ele quer se vacinar, né? Eu acho que algo interessante que seria a questão do transporte público. No Brasil, a maioria do transporte público já é com esses cartões digitais, então bloquear. Chegou a idade o tempo de vacinar do cara, o cara não vacinou, bloqueia o cartão ele só desbloqueia com a vacinação, né? Mas, infelizmente, em pouquíssimas regiões do Brasil, eles estão efetivando algum tipo de coisa. O problema se daria na conferência desses dados, né, professor? Que torna inviável. Para a questão do Brasil, já torna inviável. Então, mas é que a gente teve um tempão, né, Lucas, para investir em tecnologia da informação em relação à Covid, coisa nesses dias aí, não fizemos nada, né? Ficamos parados. O do Bolsonaro estava comprando em Israel um aplicativo bem bacana para celular, assim, que ele entra e coleta dados. Não era bem isso a intenção? Não era ver negócio de Covid? Eu acho que sim, eu não sei ao certo, mas creio que sim. O que eu achei interessante foi em Santo André, lá no ABC, que é uma outra coisa que está acontecendo. O cara chega para se vacinar, aí fala, qual que é a vacina? Sei lá, é a Coronavac. Não, essa eu não vou tomar, não. Não vou tomar, vou embora. Agora, lá em Santo André, o cara vai para o final da fila. Ou seja, se chegou o dia dele se vacinar, ele não quis por causa da fabricação daquele imunizante, ele é o último da fila e o último com o imunizante que quiser. É efetivo e não é, né? Se a gente pensar, né? Porque na prática aqui, você está dando um baque, fala,
toma o que tem. Mas você não está dando também, você não está vacinando. Na prática, o cara também não está vacinado. É que, gente, a gente chegou num cenário tão maluco que a gente discute isso. O fabricante da vacina. Vocês já discutiram isso de qualquer outra vacina? De chegar no posto lá, qual que é a vacina da gripe que você está dando? Ah, é o AstraZeneca Biologics. Ah, não, esse eu não tomo. Eu só tomo do... Isso nunca foi discussão, né? A única pessoa que falou disso foi na Joint Psis, a minha colega aqui de pesquisa, mas essa aí é doida mesmo, doida que eu digo de nerd, né? De antenada nos estudos. Aí ela falou, não, eu sempre olhei as meta-análises das vacinas, se o índice de eficácia é baixo, eu não tomo, tal. Eu falei, Maria Helena Darahug, você é a primeira pessoa que eu conheço na face da Terra, né, que levou a sério esse assunto. Como é que ela fez isso na infância? Eu fico curioso agora. Ela chegou e falou, essa BCG aqui... Tá fraca, né? Essa é fraquinha. Pois é, eu acho que às vezes eu brinco que ela nunca foi criança, mas ela é uma pessoa muito, muito gente boa também. Ela pega criminosos online. Ela é especialista nesse crime de Dom Juan, né? O cara faz lá perfil lá enfim, para conquistar pessoas, né? Para dar dinheiro e tal. Ela pega essa galera aí. Ela presta serviço lá pro governo argentino. Meu, aliás, seria interessante ela fazer um dia para a gente uma fala só sobre isso, sobre a fragilidade emocional das pessoas e como elas estão dispostas a abrir a carteira. Em Buenos Aires, lá mesmo, lá ela pegou um caso, lá a mulher tinha dado 8 milhões de dólares, e Buenos Aires é um lugar, um câmbio aqui, né, é como se fosse, sei lá, em real aqui, um valor muito mais alto mesmo, a pessoa vender os bens da família, né, para ajudar uma foto, uma promessa, né, Aí aqui acho que a gente volta para o nosso começo da discussão, né, como a gente corre atrás de promessas e milagres fáceis, né, para as coisas, né, a pessoa está numa solidão extrema, aparece a foto do computador dizendo que ela é a salvação, ela vai atrás, né, dessa salvação. A panaceia, né? Nós estamos sempre buscando panaceia. As panaceias fazem sucesso, né? O Maduro, agora da Venezuela, ele há um tempo atrás lançou as gotas mágicas, gotículas mágicas, que é um remédio para a Covid-19, que ninguém sabe o que é, como é feito, mas cura, né? Na Índia, por exemplo, agora, eles estão fazendo campanha nacional de televisão para as pessoas não consumirem e não passarem no corpo fezes de vaca, porque se espalhou lá a crença de que essa seria a cura da Covid-19. Em vários países europeus também estão fazendo campanhas contra esses remédios mágicos. Enfim, aqui o próprio governo faz a propaganda do remédio mágico. Enfim, essa capacidade, né, de acreditar em soluções simples é uma autodefesa, ao meu ver, inconsciente, para nós nos livrarmos do flagelo consciente do presente, que é muito mais duro, né? É horrível você falar, não, tem uma doença incurável, nada vai te curar, tal. Aí se fala de gotícula mágica. Aí se fala de... Isso já é interessante, né? A gente... como a gente discutiu na psicologia social, né? A nossa capacidade de crer, né? A nossa capacidade de buscar, ela vai muito além da racionalidade. Ela vai muito além da racionalidade. É bacana que também existe o efeito placebo, né, professor? Claro que existe. Nas gotículas mágicas, por exemplo, na questão do estrume, talvez não tenha tanta agressividade. Agora, cloroquina, ivermectina e os associados ali, eles podem até trazer uma cura com o efeito placebo, mas o garante uma participação naquela fila de transplante de órgão lá depois, né? Um jovem que morreu já de problemas hepáticos, complicações hepáticas ou renais por conta da ivermectina, né?
Novinho de tudo, menino de tudo. Não, mas vai. É que esses remédios aí, eles são hepatóxicos. Eu não sou especialista aqui em química, mas seria o seguinte: é o que a gente chama de 17-alfa-alqueolado. Ou seja, para ele ser processado, ele tem que passar 17 vezes pelo fígado, várias e várias vezes. E isso, e também pelos rins. Isso cria o quê? Uma sobrecarga, entende? Ele tem que trabalhar mais do que ele tem que trabalhar de fato, e principalmente porque tem muita gente que toma doses suprafisiológicas dessas medicações, né? Por exemplo, ivermectina, eu tenho dificuldade de falar esse nome, eu creio que a postologia é uma vez ao ano, né? Tem gente tomando isso uma vez por semana, né? Todo dia. Eu conheço gente que está tomando uma vez por semana. Então, isso aí, gente, é questão de sorte. Você está jogando loteria. Não existe um teste clínico de como funciona isso. Eu sei de gente aqui, minha mãe me contou, próximo a ela, gente muito rica, muito bacana, que perdeu parte do intestino. Então, tendo que fazer agora cortou tudo fora o intestino. Agora vão ter que fazer uma outra cirurgia para tentar implantar uma extensão do intestino. Sabe, um negócio tenso mesmo, tenso. O que acontece, isso eu acho interessante a gente discutir na psicologia social. Por que dá crença? Acho que o primeiro, até o colega, o professor Gabriel, trouxe o que nós chamamos na psicologia social de teoria do planejamento, do comportamento planejado. Então, primeiro, você ter alguma coisa assim que te faz acreditar. Por exemplo, vamos supor que o Lucas consumiu essas ações aí, estava com Covid e curou. 90% das pessoas não desenvolve a forma grave da doença. Se cura. Então, aqui ele já pode falar, pô, foi um medicamento, né? O segundo ponto pode ser o seguinte: pessoas que ele acha importante, pessoas que ele dá credibilidade na vida, fazem, enfim, algum tipo de propaganda desse remédio. Então, vamos supor que tem um político que ele acha massa, um médico que ele segue nas redes sociais e que o cara fala esse tipo de coisa. Ele acredita. E o terceiro ponto é ele acreditar aqui que ele pode fazer isso. Eu acho muito, assim, tirando a parte triste do negócio aqui, eu acho um objeto interessante, até para psicologia, porque muitas outras coisas na psicologia social, elas seguem exatamente esse mesmo modus operandi. Ou seja, você tem alguma coisa para você ter o viés de confirmação, ou seja, deu certo. Então, o Lucas aqui testou positivo. Mas jovem, talvez não fosse desenvolver para forma grave, como é a maioria, aí ele associa ao remédio. Ele falou, opa, foi aquele negócio que eu tomei lá. Aquele negócio que eu tomei lá atrás deu certo. Aí o segundo ponto, né? Pode ter alguém que ele considera, ou familiares, ou um político famoso, um médico nas redes sociais, lá, Nisi Yamaguchi. Ele segue lá no Face, no Instagram, fala, nossa, que pessoa 10, não sei o que e tal. E é fácil você acreditar nas pessoas. Não é uma coisa difícil. Quando eu vi, por exemplo, essa médica lobista aí, Nisi Yamaguchi, a primeira vez na televisão, ela falando, eu falei, bom, eu acho que ela é tosqueira, mas está bem intencionada. Eu acho que ela tá só desatualizada dos estudos, mas está bem intencionada. Mas depois eu entendi que ela recebe uma nota preta para fazer lobby e tal, recebeu 250 mil só para ir num evento falar disso aí. Aí o cara fala bem até sabe? Como limite. Enfim, teoricamente, Jesus andou apenas com 12 e por 30 moedas, um que estava lá aceitou entregar a cabeça dele. Né? Eu acho que isso não seria diferente nesse tipo de circunstância. Então, agora hoje, né, se usa esse negócio, né, dos títulos, né? Mas é o doutor Zimmerman, o cara é um picareta, mais vendido que, sabe? Mas o cara traz esse capital social aí para... E acaba, de fato, influenciando. O que eu achei interessante, uma pesquisa que comecei a fazer, é como alterou a demanda por esses medicamentos no ano passado, aqui no Brasil. Tanto da busca das pessoas, como também da venda, de fato.
O que indica com assim bastante é que uma população, uma porcentagem significativa comprou por conta e tomou por conta. Não só doente, mas antes de ficar doente, com uma espécie de uma profilaxia. E o que isso sim pode ter deixado o cara, o cara doente. Enfim, percebam, gente, que é um cenário muito estranho, né, ao qual a gente está envolvido, muito estranho. Não tem nenhum país do mundo, digo, que eu saiba, assim, né, significativo, que está discutindo ainda a eficácia desses medicamentos. Tanto é que vocês viram na Joint Precisa aqui o Ângelo Fassi, que ele faz pesquisa nos hospitais europeus sobre pseudociência, sobre esse assunto, né? E ele mesmo nunca tinha ouvido falar em hidroxicloroquina. Ele falou, não, aqui ninguém fala disso, cara. Aí depois ele falou, não, o Trump, né, falava disso aí e tal, né, mas falava só no começo, depois nem ele foi bobo, né, de continuar falando disso aí, né. Olha que interessante, né, em nenhum país europeu os médicos se dão o trabalho de discutir, apesar deles terem as pseudociências. Lá tem um negócio que chama MMS, é um cloro, e eles recomendam que as pessoas tomem isso aí para absolutamente tudo. E o que acontece com isso aí? O cara passa muito mal, assim, muito, fica 3 dias mal, vomitando sem parar, e, enfim, esses charlatões dizem que ele joga para fora a doença, que no terceiro dia já saiu fora. Então, eles recomendam MMS para Covid, para autismo, né, que nem é uma condição passageira, né, por uma série de coisas. Isso a gente está falando da Europa, né, dos países de primeiro mundo. Você tem lá na Suécia, na Suíça, na Finlândia, na Eslovênia, e o mecanismo de crença é basicamente o mesmo. Então, vamos supor que a Renata está com gripe, tomou o MMS, ficou 3 dias vomitando. Pergunto, quanto tempo passa a gripe? Mais ou menos uns 7 dias. Então, 3 dias você não estava sintomático, 3 dias você estava sintomático, aí você curou. Aí você fala, pronto, foi o MMS. Né? Aí você tem um médico lá na rede social que você segue, algum político que fala do MMS. Fala, legal, pronto, essa é a base da crença. Perceba que a gente trocou o objeto, né, mas é a mesma coisa. Eu acho isso muito interessante. Né? Nós somos inclinados a, de fato, buscar a solução mais simples e chega um ponto que você se funde com a sua crença, que você vira a mesma coisa. E esse momento é muito perigoso, porque aí qualquer evidência que vier contra, você entra naquilo que a gente chama de dissonância cognitiva. Então, por exemplo, o Lucas vem assim e fala, professor Thiago, não tome hidroxicloroquina, porque não cura, tal, né? Aí eu falo, Lucas, você é do time da morte, hein? Eu tomei e tô bom, né? Minha família, né, tomou e tá bom, tal. Entende? Aí eu entendo que o Lucas, ele não tá me dando um conselho de amigo, ele tá me agredindo, entende? Nesse ponto, e isso que é muito difícil para a psicologia. Nesse tipo de circunstância, você não pode fazer como, eu não estou criticando, Renata, mas não dá para chegar naquele tapa na cara, assim, você esfregar a torta na cara do cara, assim, você está sendo idiota. Não, você tem que desconstruir de uma outra forma. Você dá uma volta maior para desconstruir, Mas sabe? como que construía o indivíduo na porta da loja? Ele estava indo embora. Não Não, tinha. não, não. Não dá, não dá. Esse aí não tem solução. Eu daria uma tortada na cara também, ou ignoraria, mas no dia a dia, quando a gente pegar para uma demanda dessa, né, você tem que desconstruir de uma outra forma, possivelmente imputando perguntas ao indivíduo. Nunca afirmações, perguntas. Fala, Lucas, se você não tivesse tomado esse medicamento, pensando, né, que é uma doença que mais de 95% de quem tem a sua idade não vai para a fase grave. Talvez você não tivesse curado da mesma forma. Aí deixa ele responder. Tal. Aí você vem com uma outra pergunta, uma outra pergunta. Enfim, não, eu sei que não é fácil. É justamente por isso que eu atuo na parte acadêmica e não. Mas
o efeito da dissonância cognitiva, ele é pior, na verdade, porque isso torna a crença da pessoa mais robusta, entende? Você ataca, ela sente que você está atacando ela e não a crença, e isso fortalece a crença interna. É o que a gente chama de reatância cognitiva. Então tem que buscar um caminho, um caminho muito mais longo, que é o questionamento e deixar o próprio indivíduo ir pouco a pouco elaborando, né, conforme as respostas. E claro, não é fácil, né? Se fosse fácil, qualquer um fazia, né? Não precisava se formar num bacharelado tão longo, né, quanto o desse curso. Gente, gostei muito do bate-papo, do trabalho. É isso. Hoje era só para a gente cumprir essa fase burocrática, né, para a gente só fazer aqui o registro do vídeo. A nota da equipe não poderia ser outra que não 0, né? Tô brincando, gente. 2, gente, 2. Vale 2, tira 2. Brincadeira. Gostei muito de ver a cara de você. Tô brincando, gente. Tô brincando de verdade. Me perdoem. Enfim, último dia me permite esse tipo de brincadeira. Achei muito legal. Gostei que seguiram aqui minha sugestão de falar com a colega e de um tema aqui pesado e de fundamental importância. E creio que cada um aqui desenvolveu para si esse tema, e eu sinto aqui na equipe uma grande maturidade. Acho que vocês cresceram também com o desenvolvimento aqui desse trabalho, de alguma forma. Márcia, cuida dessa garganta, Márcia. Vou te dar uma outra pseudociência lá da minha avó, o gengibre. O gengibrezinho com mel cura, né? Na minha época, gente, quando... Tá, mas o gengibre é anti-inflamatório, professor. Não, Esse sim, realmente é anti-inflamatório. Sua avó tava com razão ali. Ela fazia uma magia ali, um negócio ali, misturava tudo, era um negócio horrível de tomar, e tomava, né? Eu tô falando que eu tô ficando temperada já. Ah, pronto. É alho, é cebola roxa. Eu tenho uma tiazinha de 80 anos que ela me liga e fica mandando um monte de receita. E eu tô com todo mundo aqui em volta, me dando um monte de coisa. Manda bala. Olha, a Renata tá com todos ali. Olha lá, eu também tenho, Renata, eu também tenho. Eu vim dessa cultura aí, Podem ir com... Quando eu era criança, gente, eu só ia para... Eu não posso falar, desculpa. Não, tranquilo, não, tô percebendo, a voz está bem deficitária. Quanto menos fala, ela mais cura, na verdade. Tem que hidratar bastante. Quanto mais você fala, você vai machucando ela. Na minha família, enfim, era só isso aí, gente. Qualquer tô com... Era planta de não sei o que, minha avó já pegava, era o guaco, era o gengibre, era a losma, fazia um negócio lá, era tão ruim de tomar, e aí quando não curava, aí ia para a farmácia e tomava bezetacil. Era terrível, saía de lá com glúteo desse tamanho, dolorido, não conseguia nem sentar, mas funcionava, ficava bom. Olha lá, pronto, todo mundo vai ficar bem aqui. Não, mas de fato, essas coisas aí, elas têm um grande valor, né? Na verdade, a nutrição não é só, né, o discurso, né, aquele discurso básico, você é o que você come, mas de fato, né, é através dos macronutrientes que a gente consegue prover a nossa saúde. Acho até, inclusive, que nós estamos sendo acometidos dessa forma como estamos no Brasil, fora desse monte de coisas que eu falei, pela má alimentação que a gente tem aqui. O Brasil, tanto olha, esse foi um dado que eu descobri a semana passada, dos 18 países da América Latina, todos teve aumento de sobrepeso, todos, né, em razão da pandemia. Ficou em casa, comeu mais, né? Mas o Brasil foi o que mais teve aumento, mais de todos, né? E isso não quer dizer que a gente está comendo mais do que todos. A gente está comendo
pior do que todos: excesso de carboidrato. As nossas refeições, elas são basicamente carboidrato. Então, macarrão, arroz, feijão, com pão, com muito carboidrato. Carboidrato em excesso, né, leva a sobrepeso, e a gente acaba não tendo acesso a outros grupos ali fundamentais. Eu acho que esse é um tema de estudo até interessante para quem trabalha com saúde assim, epidemiológica. Acho que a baixa qualidade da alimentação do brasileiro foi também um fator de risco aí para a Covid-19, porque eu vejo também a alimentação associada à qualidade de vida e também à longevidade. Sabe onde está o povo que mais vive no planeta, gente? No Mediterrâneo, na Itália. Enfim, onde eu tive o prazer de ficar um tempo, mas lá tem a dieta, né, o que eles chamam de dieta do Mediterrâneo. Eles comem muito bem peixes de todos os tipos, uma dieta, apesar de ser um país que come muita massa, eles comem muita verdura, muito legume, muita fruta. Enfim, gente do mundo inteiro vai para lá pesquisar a dieta deles. A dieta do Mediterrâneo é tida aqui como um detox, né, constante para o corpo, né, porque você elimina mais fácil aqueles resíduos metabólicos e consegue ali criar uma atmosfera interna, né, para você ter esse processo de homeostase, né, que é a reposição das células. As células ela tem que se repor mais do que você gasta. Se você repõe menos células do que você gasta, aí esse é o processo de envelhecimento e adoecimento do corpo. Enfim, gente, curti muito o nosso papo. Equipe boa é assim, entra para apresentar 15 minutos e a gente vai desenrolando aqui um montão. Foi um prazer de verdade estar com vocês aqui nesse bimestre. Não sei se vou estar aqui no bimestre que vem com vocês. Eu tenho 2 disciplinas na psicologia. Uma teoria histórico-críticas, e essas vocês já tiveram, creio eu, e a segunda é psicologia social e comunitária. Não sei se é nesse semestre agora que vocês vão ter, ou no próximo, mas vocês não vão se livrar de mim tão fácil. Isso eu tenho certeza. Eu achei estranho que na grade do 4º período está dizendo que a gente vai ter essa disciplina tua. Que agora? Qual? Essa que a gente teve. Psicologia social? A anterior. A histórico-críticas? Anterior, aham. Uhum. E vocês tiveram? Nós já tivemos. Isso é estranho. Aqui no meu horário está segunda e terça. Eu acho que é segunda psicologia social e terça histórico-críticas. Ou ao contrário. Mas então, eu estou falando que a gente vai ter aquela matéria daquela professora lá, Sheila, Recursos Humanos, e a tua matéria que foi anterior, que foram juntas. Foi você e ela no período passado. E tá falando... duas. Mas então eu creio que deve tá errada essa grade aí. Em breve aí, eu acho que já vocês vão ter a grade, porque eu tenho bastante convicção que, pelo menos foi assim nos outros semestres, que vocês vão ter a Psicologia Social 2 agora, que é a comunitária, que uma segue a outra, né? Se não for exatamente agora, vai ser no outro semestre, mas o mais provável que seja nesse momento. Enfim, a gente vai se encontrar. E se a gente não se encontrar tão rápido, vocês têm meus contatos. Eu estou iniciando aqui um projeto com alguns colegas, é meu spoiler, hein? Estou dando só para vocês aqui, chama Ursa Menor, o nome do projeto. É uma escola de psicologia social. O objetivo é trazer formação avançada na psicologia social, mas não só do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista prático. Então, o objetivo é que vocês consigam desenvolver projetos para apresentar para governo, empresas, ONGs, desenvolver instrumentos metodológicos, etc, etc. Enfim, e a gente... o Lucas chegou aqui na sala. E o objetivo enfim, trabalhar tanto com cursos de extensão, esses curtinhos aí, para vocês conseguirem ir zerando as horas complementares, como também com especialização. Então, em breve, aí no segundo semestre, vão ter várias novidades, e o objetivo é também ser social, ou seja, é barato, para atingir o maior número de pessoas possível. Sempre algo em torno de 10, 15 reais, para a gente atingir a massa, né?
percebam que os cursos de psicologia social, de psicanálise, conheço vários aqui, aliás, vou participar de um aqui, acredito que me colocaram no curso de psicanálise, vou dar um curso na verdade, eu vou trazer a sociologia, tal, é mesa redonda, né, com psicanalistas, né, mas eles cobram 220 conto a mensalidade do curso, 6 meses, tal, o meu é R$10, 10 conto. Eu estou fazendo no Centro de Psicanálise aí de Curitiba, que é um sábado sim, de 15 em 15 dias, né? Um sábado sim, e é 140 por aula, para aluno. Daí, para quem não é aluno, é 220, se eu não me engano. Então, eu tô. Talvez eu vou tomar prejuízo, mas vamos ver. O meu objetivo é atingir a massa mesmo. Enfim, mas o legal é ter bastante gente. É R$10 os cursos de extensão, e quando a gente tiver a especialização, 30 conto por mês, a nossa especialização. É para ser barato mesmo, porque eu quero atingir não a elite, quero atingir quem está embaixo mesmo, embaixo do embaixo, quem está atuando com projeto social, quem está, enfim, munir essas pessoas para elas conseguirem empoderar, não só no discurso, mas de verdade, a comunidade aqui, independente de governo, independente de qualquer coisa. E eu espero que essa minha ação sirva também de exemplo para que vocês também desenvolvam projetos, porque vocês também têm que voltar para a comunidade, tudo isso que vocês estão aprendendo, gente. Se depender só do governo voltar, não volta nada. Voltem vocês mesmos. Todo mundo tem que fazer a obra, né? Enfim, pareço aqui religioso falando, eu sou religioso na ideia, né? Na convicção de fazer o bem ao próximo. Dividido mesmo, né, professor? Não adianta. Não entendi, Lucas, perdão, deu um chume aqui. O conhecimento ele tem que ser dividido, ele tem que ser passado. Não é nem questão de meu Deus. Religiosidade. Esse negócio aí de religião. Não é nem questão disso, mas é que se a gente não transferir, a gente prende aquilo, a gente acaba murchando o que a gente aprendeu e perde a oportunidade de aprender um pouquinho mais. É isso mesmo. A gente tem que compartilhar e colaborar. Enfim, a religião é uma opção de cada um, mas ela traz vários exemplos de coisas, né? Quando Jesus ele entra na sinagoga, ele vai discutir direto com os fariseus, que eram os doutores, né, da lei, e ele coloca o dedo na cara e fala: vocês são hipócritas, vocês conhecem a escritura e fazem corpo mole das coisas. É isso que vocês são hipócritas. Então, nós temos que sair da hipocrisia também. Então, nosso conhecimento, ele serve para ajudar a comunidade. Um exemplo que eu dou, né? Se nós tivéssemos um psicólogo social, por exemplo, no Ministério da Saúde, várias ações interessantes em várias linhas já poderiam ter sido adotadas. Então, a gente tem que trazer para si também a responsabilidade. O nosso conhecimento a gente tem que pôr em prática e passar para frente para melhorar a vida das pessoas. Senão a gente está sendo hipócrita, igual aqueles fariseus lá da sinagoga, que Jesus entrou e quebrou tudo, né? Falou: aqui vocês estão fazendo comércio, né? Ao invés de fazer o que tinham que fazer de fato. Enfim, é um revolucionário, né? Eu acho que a religião talvez tenha ocultado esse lado revolucionário de Jesus Cristo. E eu também me sinto revolucionário, independente de qualquer coisa. Gente, boas férias para vocês, muita paz, muita saúde, continuem se cuidando muito. Lucas, aplique os treinamentos lá com a cadelinha, com a cachorrinha. Renata, mantenha-se firme e forte, a matriarca da família, cuidando de tudo, cuidando do marido, cuidando dos filhos, mantenha-se resiliente. E Márcia, vamos temperar mais isso aí, Márcia. Vamos fazer um salmoura aí, vamos temperar tudo, que você vai estar zerada em breve. Mas cuida bastante. Esse tempo que a gente está passando agora, muito frio, acaba sendo deletério, né, para o sistema respiratório. Gente, foi um prazer estar com vocês.
um ótimo final de semana, e a nota já tem, hein? 2, nota máxima. Se eu puder fazer esse 2 virar 4, eu vou fazer. Enfim, estou só esperando aqui surgir aqui a listinha aqui, já vou lançar as notas, e qualquer coisa, gente, dúvida, coisa que vocês quiserem desenvolver, vocês sabem onde me encontrar. Tá legal, gente? Professor, uma dúvida, ó, referente aos cursos que o senhor citou, o senhor vai mandar e-mail, gente convidando, vai fazer a divulgação em algum lugar, como é que é? Vou, com certeza. Vocês são os primeiros que eu vou procurar, e eu espero que vocês me ajudem também a divulgar essa parada. Então, perdão, Renata. Eu já estou. Ótimo. A gente não vai fazer por universidade, por nada. A gente está até montando uma escola para fazer. Quando eu iniciei o curso, eu venho, né, de escola pública, e assim, a vida inteira eu sofri muito com o ensino. Por nunca conseguir compreender nada, minha cabeça era só música, 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 e o professor xingava muito a gente, eu, principalmente em sala de aula. Então, assim, eu venho de uma realidade bem complicada mesmo, estudantil. E quando eu entrei no curso de psicologia, a gente quer virar Jesus, né? A gente quer salvar, eu acho, sei lá o que acontece, mas eu imaginei fazendo um projeto nas escolas públicas nesse sentido, sabe? Daí eu até comentei com uma professora na época, ela falou assim, Renata, o problema não é a criança em si, o problema é a casa, o problema é a mãe, é o pai, não tem como tratar da criança, não tem como fazer projeto na escola, que não vai ter que envolver o pai e a mãe, e muitas vezes o pai e a mãe não quer se envolver. Sim, eu sei, só que se no próprio ambiente escolar a gente já conseguir transformar algo, fazer uma motivação, gerar uma motivação para que esse estudo aconteça, para que acabe internalizando o aprendizado, eu acho que tem condições de mudar, sabe? Essa criança hoje, ela até tem uma distorção lá na família, é aquela criança que o pai quebra a casa inteira, que ela vai para a escola muitas vezes sem comida, porque o pai quebrou tudo, e de repente ela está ali, ela não tem condições de aprendizagem, mas se de repente tiver uma palestra que seja na semana, algo assim na semana, pode mudar alguma coisa na cabeça dela, pode virar alguma engrenagem, coisa acontecer. Então, quando eu iniciei o curso, eu tinha isso em mente, na verdade ainda tenho isso em mente, não sei se isso vai se concretizar, eu acredito que sim, mas é algo que eu trago para você, para ver se encaixa com o que você vai trazer. Não, já recebi e já te devolvo já. Eu tenho uma grande amiga, a Marli, que é de cidade dela é Capelinha, eu ia falar igrejinha, Capelinha, em Minas Gerais, e o marido dela, o Paulão do Bem, eles desenvolvem um projeto há 20 anos em escolas com formação continuada de professores e também com o estabelecimento de projetos avançados, né? Nesse sentido, para atender as crianças, tal, ela já é uma pessoa que eu já vou trazer aqui para o curso, e quando você tiver com a sua ideia um pouco mais, enfim, adiantada na cabeça, eu coloco vocês aqui em contato para ela ajudar você a desenvolver isso. Eu concordo 100%, né? E você disse uma coisa interessante, a minha cabeça era só música, né? E por que não tinha música na escola? Por quê? Porque tinha um monte de piano no instituto. A vida inteira teve muitos pianos. E eu entrava naquele porão, eu ficava louca. Eu olhava para aqueles pianos, eu sonhava em tocar aquilo. Mas nunca existiu alguém capacitado para ensinar, nunca existiu professor que se interessasse pela arte, pela música. Eu lembro de uma professora de artes que ela simplesmente chegou na sala, pegou aquele livro Macunaíma, jogou assim, vão na biblioteca lá e procurem o livro Macunaíma e vocês têm que ler. Ai, que chato. Uma demônia de chegou lá e olhou pra minha cara, usava uma bengala ainda assim. Vão lá na biblioteca, procurem o livro Macunaíma. Faça um grupo de 5. Música, gente, é uma forma de aprendizado incrível. Por isso, a gente fez um trabalho sobre a música, inteligência musical, com a professora Ana. Muito legal. O Gardner, né, fala de múltiplas inteligências, uma é a inteligência musical, e a inteligência musical se relaciona a outras. Por exemplo, o meu primeiro interesse assim por política, por relações sociais, surge na música, através da música. Enfim, eu tinha um primo que ele tinha vários LPs de punk rock e tal, e eu comecei a entender um pouco. Falar, esses caras aí estão falando que o governo é corrupto, que isso, que aquilo.
eu comecei a ter um olhar mais crítico em relação à sociedade pela música. Aí depois, evidentemente, fui estudar tal. Confesso que a escola, para mim, durante muito tempo, foi extremamente desinteressante. Enfim, eu sempre fui um aluno, não vou usar essa palavra, inteligente, mas que conseguia lidar com as demandas ali da escola. Eu achava super chato aquilo, porque eu resolvi o que tinha que fazer e falei, tá, mas e agora? O que eu faço com esse negócio aqui da química? Eu vou fazer um sabonete? Eu vou fazer... Não vou fazer nada, eu vou fazer conta, né? Física, eu vou fazer um trem aqui. Não, eu vou fazer conta. E aquilo foi me deixando extremamente frustrado e eu passava o tempo conversando com os colegas, assim, né? E durante muitos anos eu fui tido como o pior aluno, que eu era o aluno que ficava conversando com os outros. O Thiago ele só conversa, né? O Thiago ele só conversa. E eu me lembro, eu era bem pequeno, eu tinha 8 anos. A minha mãe foi chamada à escola para falar disso, que o Thiago conversa, apesar dele fazer a lição, tal, ele conversa, tal. E eu ouvi meus pais conversando, assim, né? Minha mãe falou, bom, mas aqui na empresa a gente precisa de gente que fale, né, que seja proativa, comunicativa, e a gente tem dificuldade, né, de ter esse tipo... Aonde que o Thiago vai desenvolver isso? Eu só pescando aqui, né? Aí eu lembro que a professora foi falar, Thiago, para de falar tal. Eu falei, eu já fiz minha lição, e minha mãe foi chamada aqui, e de fato, né, eu estou trabalhando as minhas habilidades comunicativas. Se eu não for exercer isso aqui, aonde eu vou fazer isso? Né? Na minha casa não tem ninguém. Na casa tem meu irmão mais novo lá, que, enfim, vou fazer com quem? Né? E a professora, eu lembro que ficou sem norte, assim, meio que sem rumo. Aí ela começou, depois disso, a pensar em alguns tipos de atividade, assim, que fossem mais, e a primeira que ela organizou foi um tribunal para a gente julgar o Dom Pedro II, se ele era culpado ou inocente, se ele tinha feito o corpo mole do negócio ali da abolição da escravatura, ou se não tinha condição para isso, e eu era o promotor, eu tinha que acusar. Nossa, eu lembro que eu fui para casa da minha avó, peguei as Barças, lembra disso, gente? Barça, né? E fiquei estudando, montei uma peça lá, prezados, enfim, eu me senti todo empoderado, né? Tanto é que eu lembro desse conteúdo como se fosse ontem, né? Porque o ensino, ele envolve isso, ele envolve emoção. Você aprende, né? A emoção é a catraca da sua mente. Se você vive um episódio que não é nem um pouco emocionante, a sua mente esquece rápido, né? Vai para a rua agora e fica olhando os carros passar. Quantos carros vocês vão se lembrar? Em questão de minutos. Nenhum. Porque aquilo nunca... Agora passou um carro cor-de-rosa, com a pantera cor-de-rosa em cima e o lacraia dançando ali atrás. Você vai lembrar para sempre disso, né? Você vai lembrar para sempre. E a escola ela não oportuniza muito isso. Momentos emocionantes. É tédio, né? Você é sentar, é ficar quieto, é ficar ouvindo, é ficar copiando da lousa. É que o despreparo dos professores ele é muito gritante, né? Então, Eles aí... aprendem Piaget de uma forma muito... Não aprendem Piaget. Eles não entendem o que é aquela aprendizagem que ele quer transmitir. E daí eles entram na sala fazendo um estudo extremamente duro, triste. Eu era cabeleireira e na minha cadeira sentavam algumas professoras. Eu tinha ódio daquelas mulheres, não suportava a conversa delas. Porque elas falavam, eu não tô nem aí. Eu chego na escola, eu passo lá o material no quadro. Se o aluno não está interessado em copiar, o problema é dele. Eu fiz minha parte, estou ganhando meu dinheiro, sou concursada. Ai, que nojo que eu tenho desse povo que é concursado e bate no peito para falar, eu sou concursada. Então, assim, qual a diferença que ela fez na vida dessa criança, desse adolescente? Não fez diferença nenhuma. Ela é uma boa. Ela não é. Ela só ganha o dinheiro dela, que está lá garantido, porque ela é concursada. E fim. E a criança aprendeu? Não. Internalizou? Não. Foi embora, sem conhecimento, e depois cresce como eu. Não, eu concordo, Renata. É que aqui, só que a gente cai numa situação complicada, né? O salário dos professores é baixo, então não é uma profissão muito atrativa, né? Na hora de você ir lá se formar, né? Você tem que dedicar tempo, tal, recurso, tal. Aí você vai uma profissão que ganha pouco, né?
Mas quando você entra na área, você já sabe que é assim. Então, por que você não faz o teu melhor? Por que você não se Então, dedica? só que eu acho que é o problema, são os quadros, eu acho que são atraídos para essa profissão. Eu já dei aula um pouco na pedagogia, não muito tempo, e eu lidei com pessoas assim que tiveram formações muito ruins mesmo, assim, que não tinham base alguma, assim. Eu já cheguei dando aula normal, né? Eu me lembro assim, na primeira aula alguém perguntou o que era agricultura. Aí eu falei, não, tem que. Já cheguei, né, Marx, né, aquela história toda, tal, né? Professor, o que é agricultura? Nossa. Aí eu, agricultura. Alguém mais tem essa dúvida? Puf, meia dúzia levantou a mão. Entendeu? Nesse nível, assim, informação muito escassa mesmo. É a gente que não sabia escrever. Tinha prova dissertativa, você vinha, assim, erros crassos, assim mesmo, né? E são essas pessoas que vão ensinar os nossos filhos, né? Que vão. Enfim, mas entendo a realidade, né? Vieram de contextos muito pobres, a maioria. E uma vez, eu vou até parar de gravar para contar isso aqui. Uma vez, eu brinquei com uma